de Hebreus, capítulo 13, do versículo 6 a 9. Glórias a Deus. Hebreus, capítulo 13, do versículo 6 a 9. Glórias a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não teremos o que possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, e da fé dos quais imitai. Atentai para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E não vos deixais levar em roda de doutrina variada e estranha, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares do que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Vamos repetir o versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Repita 3 vezes, vamos lá. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Novamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O irmão pode se assentar. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Vamos a ter um entendimento na palavra do Senhor. Serei breve, não vou demorar muito. Prometo a vocês que antes de meia-noite eu acabo. Glórias a Deus. Se fechar, e acontece vigília aqui. Glórias a Deus. Aqui está o bispo Silvino Dias, a missionária Ruth Dias, que nos convidou para trazer a mensagem nesse dia de hoje, a festa abençoada dessa igreja e a festa daqueles que estão comemorando aqui e aguardando o arrebatamento da igreja, porque Jesus está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras, um povo que vai morar no reino dos céus. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Vamos então entender a palavra do Senhor. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temeremos o que possa fazer o homem. Uma vez a nossa vida na mão de Deus, entenda uma coisa: nada e nem ninguém pode tocar nos ungidos e escolhidos do Senhor, porque uma vez guardado na potente mão de Deus, se cumpre os salmos, os provérbios, a palavra vem do Gênesis até o Apocalipse: nenhum mal te sucederá e nem praga nenhuma chegará à vossa tenda, e mais 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu, no verbo tu, não serás atingido. Glórias a Deus. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus no livro de Hebreus, o autor de Hebreus quer passar a repleta confiança para a minha vida, para a sua vida, para a vossa vida, que é: ousemos assim com confiança dizer: o Senhor é meu ajudador, hoje, amanhã, depois e ao passarmos dessa vida para outra. Mas o versículo 7 nos traz a responsabilidade e o entendimento e a consciência para dizer: olha o que diz: lembrai-vos dos vossos pastores, dos vossos bispos, que o quê? É o que está escrito aqui, ó: que vos falaram a palavra de Deus, aos quais imitai atentamente para a sua maneira de viver. Glórias a Deus. Até os dias de hoje, glórias a Deus. Como eu estava conversando hoje com o bispo Silvino Dias, ele tem sido para mim uma referência concernente a ser um homem de Deus. Por quê? Assim que eu me converti, e acredito que muitos aqui se converteram, procuraram homens de Deus ou até mulheres de Deus para se reverenciar, para que possa dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E assim, ouvindo esses homens de Deus, essa mulher de Deus, você buscou como referência a seguir os seus exemplos. Aleluia, glória a Deus. Ainda que muitos dêem mau exemplo, ainda que muitos não obedeçam nem mais aquilo que está escrito, mas você vai olhar para aquele que ainda faz a diferença, para aquele que ainda ensina a verdade, para aquele que demonstra o caminho, para dizer: aqui ainda está um homem de Deus, porque ele prega, dá testemunho e mostra a palavra da verdade como
eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. A obra ainda está sendo feita. Ele ainda transforma. Jesus Cristo transforma, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Ele não mudou. Mas, irmão, que coisas estranhas são essas lá fora? Se não tiver conforme está escrito na palavra do Senhor, se não tiver conforme o bispo ensinou, conforme a missionária mostrou, conforme o pastor mostra, não herdará o reino dos céus. Porque a Bíblia diz o quê? Que o caminho é estreito para ir para os céus. Mas para viver no mundo e ir para o inferno, a porta é larga. Pode tudo, só não vai poder entrar no reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Mas quando eu olho a palavra do Senhor, Glória em teu nome, Jesus. o versículo 9 nos mostra uma realidade do que vem acontecendo no mundo cotidiano. E o que é? Não vos deixais levar em rodas de doutrina variadas e estranhas. Glória a Deus. Existem muitas doutrinas variadas aí fora, coisas estranhas que na palavra de Deus nos diz que é doutrina de demônio e espíritos malignos que têm enganado a muitos e tirado do caminho da verdade. Aleluia, Jesus. Por isso que quando chega um ou outro Glória a Deus. se dizendo ser alguma coisa na casa do Aleluia. Senhor e chega para mim e diz que nem tudo é o que está Glória a Deus. escrito, eu procuro logo se apartar. Porque a Bíblia diz que um Aleluia. abismo chama o outro abismo. Olha o que a Bíblia diz, irmão, versículo 9. Não vos Glória a deixeis Deus. levar Aleluia, em Jesus. roda de doutrinas várias Glória a Deus. e estranhas. Porque bom é o coração se fortificar com a graça, e não com os manjares de que nada Aleluia, Jesus. aproveitarão aos que a eles se entregaram. Agora eu te faço uma pergunta. Glória a Deus. Glória a Deus. O que lá no mundo tem para nós que servimos a Deus? Não tem nada para nós, não. Glória a Deus. Quando a pessoa está na casa de Deus, quando a Aleluia. pessoa está na casa do Senhor e já começa a enfraquecer e começa a se mundanizar, essa pessoa precisa se analisar para saber qual caminho a pessoa Glória a está. Deus. Aleluia, Jesus. Hoje, nos dias atuais, até bater o primeiro amor daqueles que estão se convertendo, tem pegado referência em pessoas que não têm ensinado a palavra do Senhor como a palavra de Deus é. Recentemente, um tempo desse daí, uma pessoa chegou para mim e falou assim: irmão, estamos em outro tempo, os tempos estão modernos, nem tudo é o que está escrito. Eu falei, é mesmo? E com o evangelho de Satanás você aprendeu isso? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ele não mudou, a palavra é mesmo, não mudou. E detalhe, eu acredito assim, irmão, eu creio e acredito assim, que um anjo chegou lá, bispo, e chegou para o Criador: eu tenho uma opção, uma opinião para dar, Criador. O Criador olhou: não quero sua opinião, já está escrito, já basta. Porque a palavra está escrita aqui na terra e a palavra também foi instituída no céu, irmão. Aleluia. Mas como é que o irmão prova isso? Que um anjo chegou a querer dar uma opinião, Glória a para Deus. Foi quando Deus nos repreendeu, dizendo assim: Aleluia, todos nós, Jesus. ainda se vem um anjo do céu e vos ensinar outro evangelho, além do que já está escrito, seja anátema. Glória a Anjo do Deus. céu, irmão. Aí o que aconteceu com esses Aleluia, anjos Jesus. que tentaram criar um caminho próprio para eles, ou uma palavra distorcida? A Bíblia diz que houve batalha no céu, e esses anjos foram expulsos de
seja anátema, seja maldito, se aparta ali. Que mais? Livro do Apocalipse, meu bispo, diz assim: se alguém tirar qualquer palavra da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. E se alguém acrescentar a mais, olha o que diz a Bíblia, hein? Se alguém acrescentar a mais, Glória a Deus. todas as Aleluia. pragas escritas nesse livro virá sobre ele. A responsabilidade é pessoal. Cada um vai dar conta de si a Deus. Verdade. Nós temos que ser Aleluia. testemunha conforme a Bíblia diz. Em Jerusalém, em toda a Judeia, ser-me-eis testemunha, falando de Jesus e anunciando as boas novas de salvação. Mas aonde é isso, irmão? É aqui, é no trabalho, é em casa, é na rua, aonde você estiver. Seja uma testemunha de Deus. Aleluia. Quer ver uma coisa, irmão? Eu que estou nas redes sociais, meu bispo, eu vejo muito isso. É um tal de querer falar mal de pastor. É um tal de querer criticar. Glória a Deus. Mas Aleluia. você não vê lá os críticos criticando os feiticeiros, criticando os católicos, criticando os budistas, criticando os ateus. Não, mas é só o pastor. O ataque é só os pastores. O ataque é só os bispos. E às vezes tem pessoa, meu filho, que chega Glória a aqui Deus. e ainda diz assim: ah lá, tá vendo lá? Ainda é pastor. Eu falei, é pastor? Mas Glória a pastor Deus. errando, não, o feiticeiro também erra, o idólatra também erra, o ateu também erra. Aí eles fogem. Nós não devemos dar confiança para aquele que tenta apagar a nossa fé ou tenta Aleluia, dizer Jesus. que tudo aqui está errado. Não. Se uma minoria erra, a maioria não. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E só vai para o céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Olhe só para Jesus. Não olhe para a Aleluia, vida Jesus. alheia. Não olhe para aquele que caiu. Pelo contrário, viu que o teu irmão caiu, viu que a tua irmã caiu, vai lá e ajuda a levantar. Não vai lá e ajuda a derrubar. Vai lá e dá-lhe uma palavra. Vai lá e dá-lhe uma palavra de ânimo. E não se Aleluia, ajude Jesus. com a roda dos escarnecedores. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus vai cobrar aos que praticam o mal e os que consentiram. Aleluia, Jesus. Por isso que aqui no último versículo diz assim: não vos deixeis levar por roda variada de doutrinas estranhas, porque bom é o coração se fortificar com a graça, e não com manjares de que nada aproveitarão aos que eles se entregam. Aleluia, Jesus. O mundo não tem nada para nós. Glória a Deus. O mundo não tem nada para os cristãos. Ainda que aparentemente parece ter, mas é ilusão. Porque a Bíblia diz que o mundo passa e a sua consciência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha o meu bispo aqui. Quantos anos você subiu? 81 anos de estrada fazendo a obra de Deus. Quantos anos, missionário? Precisa falar não. Glórias a Deus. 73 anos fazendo a obra de Deus. Imagine quantas coisas eles viram, Aleluia, Jesus. quantas coisas eles ouviram. Mas qual era o alvo desse casal? Olhar só para Jesus Glória e a Deus. resgatar os perdidos para Deus. Qual era o alvo do pastor? Qual era o alvo da missionária do pastor? Olhar só para Jesus e resgatar os perdidos para Deus. Porque o que eles querem é que nós venhamos a cair na cilada de Satanás. Eles olham para os que estão lá fora, começam a criticar e acham que nós temos que criticar também. Glórias a Deus. Não. Se eu não posso ajudar, é melhor se silenciar. Glória a Deus. Aleluia. Foi quando Paulo ficou ouvindo de longe que a igreja não estava indo bem, e ele escreve as cartas às igrejas para que viesse a ver, ler e entender que se não for conforme está escrito, nunca herdareis o reino dos céus. Aleluia, Jesus. Mas irmão, eu falhei, Glória a Deus. eu errei, o que eu faço? Fale para Jesus, fale para Deus. A Bíblia diz Aleluia, assim: Jesus. vá para o seu quarto e oculto, conversa com teu pai e ele te
quem vai te recompensar. Numa certa ocasião, meu bispo, chegaram para mim e falaram assim: irmão, estão fazendo uma fofocalhada com o teu nome, vai lá tirar a satisfação. Eu falei: eu ir lá? Vou não. Não, mas vai acabar com o teu ministério. Meu ministério? Meu ministério? Criador, te pediu alguma coisa? Que eu tenho mesmo? E agora? Eu pelejarei por vós e vós calareis. Aleluia. O diabo quer escândalo. Porque o diabo quer que nós venhamos escandalizar. Sabe o que aconteceu com os faladores? Entrega na mão de Deus. Daqui a pouquinho começou a se desfazer todos eles. O vento de Deus começou a soprar. E conforme está no livro de Salmo, que o Senhor tem vento extra para aqueles que tentarem provocar contra os ungidos de Deus. Glória a Deus. É a mesma coisa que chega ao meu conhecimento de cada coisa, irmão. Diz assim: o pastor lá da igreja lá, eu fiquei sabendo que o pastor foi lá na feitiçaria se consultar. Aquilo ele nunca foi pastor. Aquilo nunca foi de Deus. Porque os que é de Deus e os que são sacerdotes do Senhor, eles buscam em Deus, buscam a orientação do Altíssimo. Irmão, agora fica moda, está virando moda agora querer tacar sacerdotes de igreja. Nós devemos estar firmes e constantes no Senhor. Se você não sabe da verdade, não compreende a verdade, não ajude a espalhar mentira. Porque a Bíblia diz: por cada alma que se perder, Deus vai nos cobrar. Glória a Deus. Que fala assim: aleluia. Não, irmão, eu ouvi um feiticeiro falar Glória que a tem alguns pastores que vai se consultar com ele, que são pastores de igreja, mas isso é mentira, irmão. Isso é mentira! Nenhuma pessoa de Deus vai consultar as trevas. A luz não se mistura com as trevas. Satanás não se mistura com Jesus. Os demônios não se misturam com os anjos. Os servos de Deus, o alvo é o céu e a consulta é a palavra do Senhor. Aqui está a nossa orientação. As trevas não têm orientação para nossas vidas. É o que diz a Bíblia. Quando a Bíblia diz aqui no versículo 7, já vou terminar. Aleluia! Lembrai-vos de vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, e dos quais, imitando, atentando para a vossa maneira de viver. Aleluia, Jesus! Aí eu vou olhar para o pastor que está fazendo coisa errada, vou orar por ele para ele se acertar. Eu vou olhar assim para o meu bispo aqui e incendeia fogo nos seus cânticos. Está chegando o dia. Aleluia, Jesus. Vai arrastando fogo. Vai indo. Glória a Por Deus. isso que a Bíblia diz: olhai para eles. Olhai para o pastor que está ajudando aqui o seu pai nesta grande congregação, a igreja Filadélfia Cristã. Glórias a Deus. Eu me lembro a primeira vez quando o bispo Silvino Dias me chamou para pregar o evangelho aqui. Eu fiquei muito feliz, irmão, que eu tive a minha primeira gravação na época era VHS. Aí o bispo Silvino Dias, que antes não era bispo, era pastor, agora é bispo, ele nos convidou e falou: vai lá pregar na minha igreja, vai lá trazer uma palavra pra gente, nós vamos estar registrando e gravando. Aí eu falei com ele: o senhor vai me dar uma cópia da gravação? Ele: vou te dar até 2 se você quiser, mas vai lá levar uma palavra. Aí pregamos com o tema aqui: Jesus, a porta do céu. Aí depois, no ano seguinte, ele nos convidou de novo: nós vamos gravar de novo, quer ir lá pregar? Eu falei: vou pregar. E pregamos aqui: clama a mim, coisas grandes e firmes que o Senhor há de revelar. E depois veio mais o 3º ano de novo. Agora vai lá pregar na minha igreja. O tema é a grande colheita, o repatriamento da igreja. Aleluia, Jesus. Eu tenho todas essas lembranças e recordação do nosso bispo Silvino Dias, da missionária Ruth Dias, aonde muito nos honrou aqui trazendo a mensagem do Senhor para pregarmos o evangelho, enquanto muitos viravam as costas. Esse bispo abraçava e dizia: você é servo de Deus, é ungido do Senhor, vem lá na minha igreja para pregar, para anunciar, porque o meu povo precisa ouvir uma palavra diferente. Aleluia, Jesus. Sempre nessa simplicidade, sempre nessa humildade, convidando os profetas de Deus, as profecias do Senhor, para pregar a verdade. Eu nunca vi esse servo de Deus julgar ou desprezar os profetas do Senhor. Mas eu já vi ele com a espada. Como é que é o nome daquela palavra lá?
espada, o chicote e a marreta. Isso. A espada, o chicote e a marreta, botando os falsos para correr. Porque ele tem o discernimento de Deus. Ele sabe quem é de Deus e quem é do diabo. Ele sabe quem está servindo ao Senhor e quem não está. Muitas pessoas olham assim, pode não dar nada, mas ele tem a visão do Senhor. E até os dias de hoje eu tenho essas lembranças daqui, irmão. Quando eu olhei para ali no mural, tem uma carta ali. E essa mesma carta eu tenho lá em casa. Glórias a Deus. Essa mesma carta ali, o convite para poder vir aqui, glórias a Deus, louvar e bendizer o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. É o microfone dando microfonia. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós devemos aproveitar as oportunidades que nos é dado. E se hoje for a última oportunidade minha? Porque as pessoas estão indo embora. As pessoas estão partindo desta vida para outra. Conhecidos e não conhecidos. Olha aqui o homem de Deus. 81 anos, irmão. Será que eu vou conseguir chegar a 81? Aleluia, Jesus. Estou com 48 anos, já estou sentindo um monte de coisa. Passou Aleluia, dos 50, alguém aqui já passou dos 50 anos de idade? Já está fazendo hora extra na terra, glórias a Deus. Passou dos 50 e já está fazendo hora extra. Glórias a Jesus. Será que eu vou conseguir passar dos 50? Estou orando para isso. Mas se não, o importante é cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, mesmo. Aleluia. O importante é cumprir o chamado do Senhor. Se nós cumprirmos o chamado de Deus e o tempo acabou, nós vamos partir dessa vida para outra com a cabeça erguida, porque Jesus conta com você, Jesus conta comigo, e em breve Aleluia. nós falaremos assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que nos resta é a coroa da justiça. Aleluia, Jesus. Irmãos, e Glória nós a Deus. não trouxemos nada para essa vida. E Glória desta a Deus. vida para outra não levaremos nada. Hoje estamos aqui e amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida. E como que será isso? Como que será, meu Deus? Aleluia, Jesus. Eu quero chegar do outro lado da vida. Ou ele vai primeiro ou eu vou primeiro. Chegar e abraçar. Conseguimos, meu bispo! Chegamos no Aleluia. céu! Agora estamos se regozijando. Meu Deus do céu! Agora Glória estamos se a Deus. regozijando, se alegrando, porque perseveramos até o fim. Aleluia, Jesus. Eu acredito que muitos até falaram para mim assim: já deu para você, encosta, fica quietinho aí, fica aí. Aí ele: não, eu nada, se não estou aqui ainda, porque ainda tem muita coisa para fazer ainda. Aleluia, Jesus. Não acabou não, irmão. Enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança de pregar, cantar, tocar e anunciar as boas novas de salvação. Porque Jesus é o mesmo, irmão. Jesus é o mesmo. Glória a Hoje, Deus. ontem e eternamente. Não mudou. Não mudou. Essas são as Aleluia, palavras do Senhor. Glória a Deus. Colocou em nossos corações. Eu posso fazer um pedido ao Senhor? Um pedido Aleluia, especial? Jesus. O Senhor cantar aquela música de novo? Está chegando o dia, está chegando a hora. Aleluia, Está na Jesus. hora da gente ir embora já. Então, uma palhinha dela, bota a música para tocar. Está chegando o dia. Bota ele cantando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você consegue achar essa música aí? Glória a Deus. Vamos para encerrar com essa música. Depois vai orar aí pelo final da segunda. Aí eu vou chamar o Márcio. Ele pode dançar, ele dança bem. O Márcio, o Marcelo, o Osvaldo. Aleluia! Aleluia! O grupo aí mesmo. Valor do Corinthians. Vai dançar todo mundo aqui, ó. Tá chegando o dia. Pode vir, pode vir. Menino também, que eu tô sofrendo. Todo mundo vai dançar aqui. Glórias a Deus. Vê se você consegue achar aí pra gente fazer um Aleluia, encerramento. Jesus. Pra ficar ali na gravação, bonito ali na gravação. Bora aqui, ó. Todo mundo quer dançar aqui do lado do bispo aqui. Bota pra rolar o som.
Está chegando a hora.